Nós saudamos os irmãos e as irmãs que estão presentes na casa e aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da casa. É uma alegria recebê-los, sejam todos bem-vindos. Alguns informes. Os nossos trabalhos na terça-feira iniciam às 20 horas, do atendimento fraterno às 19 horas. Aos domingos, as palestras às 17h30 horas e o atendimento fraterno às 16h30 horas. Também vou lembrar aos irmãos que queiram estudar a doutrina espírita, que haverá uma nova turma esse ano, que se tiverem interesse podem deixar o seu nome e contato ali no ponto do livro, que depois os colegas irão chamar com o início das aulas, que provavelmente fim de fevereiro, início de março, elas devem começar. Aqueles irmãos que quiserem conhecer a doutrina, estudar, têm essa oportunidade de fazer inscrição. Com o objetivo de nos condicionarmos, nos ligando com a espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas, capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados, quase sempre, por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos, itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não sabem definir essa vocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes prelações, longas palestras, exposições e alucinações que, aparentemente, não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que sou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a caminhosa a demonstração do Mestre Jesus, no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita, deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita, cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles.
Convidamos a todos para acompanhar a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e aos nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedindo a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada e evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção aos trabalhos da nossa irmã Laura, que vai realizar a exposição doutrinária. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, mestre e amigo. Então, convidamos nossa irmã Laura, trabalhador da Casa Amor de Jesus, para fazer a sua exposição no dia de hoje. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que nos escuta de casa também. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E também estamos aí começando um novo ano, né? Um novo ciclo baseado no calendário gregoriano, que sabemos que ele foi meio inventado, né? Mas a gente segue essa premissa de que somos um novo ano, uma nova forma da gente ter um novo ciclo de vida, né? Objetivos. E eu queria convidar vocês para silenciosamente fazermos uma reflexão sobre isso, né? Sobre esse ano novo. Porque mesmo que o calendário mude, se a gente não mudar, nada acontece, né? Se a gente não se melhorar. Porque o ano novo, a gente possa, nesse novo ciclo, perdoar mais, julgar menos, amar mais ou melhor, confiar mais na vida, né? Se dedicar a algo para o bem, se fazer bem. E com isso, eu escolhi esse assunto, que acho que tem tudo a ver, né? A gente fala e refala várias vezes que isso é uma dos princípios básicos do Espiritismo, as várias existências, né? A pluralidade. A gente não pode ser resultado de uma só existência. Não deu. Não foi. A gente não pode ser resultado de uma só vida, né? Impossível que tudo que a gente saiba, a gente tenha aprendido só nessa vida. Impossível que todas as nossas manias, nossos problemas, nossas dores também tenham sido só adquiridos nessa vida. Sabe aquelas pessoas que tu encontra e tu tem uma simpatia, uma adoração e tu nunca viu na vida? É impossível que seja só dessa vida. E vice-versa, pessoas que às vezes tu não consegue conviver e tu não entende por quê. Isso também é impossível ser dessa vida somente, né? Por isso, nós aqui acreditamos nessa ideia da eternidade, né? Porque é muito pouco tempo para a gente aprender tudo, para te desenvolver nossos talentos, para a gente aprender o que nos toca profundamente, para a gente despertar. Não sei se vocês lembram da minha última exposição aqui, que era da despertar, que eu contei a piada do Tatu, que é uma lenda, né? Não é uma piada do Tatu, e Cristo, que é uma lenda indígena. E a gente, então, tem múltiplas existências, como o Gilmar falou quando eu cheguei aqui, né? Nós temos um espírito e vários corpinhos, por várias e várias e várias vidas, né? E essas múltiplas existências, elas são todas solidárias entre si. Então, tudo que a gente aprendeu de bem, a gente vem trazendo, para ver se a gente consegue ajeitar aquilo que não está tão bom. E vice-versa, né? Às vezes a gente vai amealhando muito mais dívidas também e né, comprometimentos. Mas isso faz parte da nossa jornada em busca do melhor, em busca da luz, né? Por isso que eu quis trazer para vocês agora, eu não sei se vocês assistiram, eu sempre falo do The Chosen, eu sou apaixonada pela série, agora está parada, é uma passagem de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um homem muito sábio, extremamente inteligente, e dizem ser o mais sábio da época, né? E ele, percebendo o milagre de Jesus e a vida dele, que tudo que ele estava fazendo, ele reconheceu que ele era realmente algo diferente, mas ele não entendia como e porquê, e pediu na calada da noite um encontro com Jesus para poder
né, saber o que acontecia, quem era esse homem, né, essa pessoa que fazia tantas coisas boas. Então, eu vou passar para vocês agora que é um encontro transformador dos dois. Quer aumentar o volume? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Obrigado por concordar com esse encontro. Obrigado por tentar ajudar a Maria quando fez. Eu ajudei em nada. O senhor tinha que estar lá. Eu? Para que fracassasse miseravelmente em um exorcismo no Distrito Vermelho? Se o senhor não estivesse lá naquele dia, estaria aqui esta noite? Eu não sei por onde começar. Eu tenho tantas perguntas. Vamos nos sentar primeiro. Sim, é claro. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E, sinceramente, eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então, eu falei a vocês sobre coisas terrenas.
E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois? Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor. Mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo, através dele. É tão simples quanto a serpente de Moisés no poste. Um comprido, mas eu achei necessário passar todo ele, porque ele é um todo que dispensa comentários, né? Que é quando ele explica o processo da reencarnação, que é essa coisa que a gente tem que da água seria o físico, né? E do espírito, que é a nossa alma, que é a gente precisa renascer, né? Nascer novamente. A pluralidade das existências, que tanto fala nos princípios básicos, quero abrir aqui. Com a mão esquerda eu não sou ninguém. É uma chance que a gente tem, uma grande chance que a gente pode, inclusive, escolher viver para se melhorar, né? Para a nossa evolução. Deus. Que a gente, o tempo todo, a gente fica se questionando se a gente tem outras oportunidades de fazer o bem, ou de melhorar, ou de perdoar, ou de se perdoar, né? Porque a gente, olha ali, essa frase é de Divaldo, somos um passado em forma de presente. O tempo todo, né, a gente está vindo em outras vidas com coisas que a gente traz do passado, vivendo, né? E a gente escolhe a vida que a gente quer nascer, na grande maioria das vezes. Falando do Divaldo, queridão, o que temos, a gente deixa quando a gente parte, mas o que a gente leva para a eternidade. Então, tudo aquilo que a gente passou e fez de bem e de melhor, a gente vai levar com a gente para a vida toda. E vai ecoar com aquele filme lá que tinha ecoar na eternidade, né? Porque nada é por acaso. Quando a reencarnação vem, ela vem toda planejadinha. A gente tem um período lá que a gente fica só planejando a nossa nova vida. E para definir quais experiências, que família, que amigos, que trabalho, que tipo de doença, o que eu tenho que vir na próxima vida para melhorar as coisas que eu ainda tenho pendente, né? Por isso que a gente precisa entender, às vezes, que a gente sempre se questiona, muitas vezes, né? Essa frase está no Livro dos Espíritos, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente mesmo escolhe as nossas provas. Na questão da esperança. E o Haroldo fala que a reencarnação é a maior prova da misericórdia de Deus, né? Ele sempre um queridão, sempre nos levando no colo. Ali no filme ele fala um pecado, né? A gente sabe que a gente fala que são as nossas dificuldades, nossas diferenças, nossas dívidas e comprometimentos, né? Porque ele sempre oferece para nós as mudanças da gente, uma forma da gente mudar, né? Da gente mudar. Por isso que acontece isso. Mas tudo isso depende de... Alguém entre vocês Esse aqui é bem curtinho. Eu sou. Quem está com o seu rebanho agora? Meu irmão. Estamos nos revezando. Quantas ovelhas? Temos 100, professor. Digamos que uma delas se perca. O que faria? Eu iria procurar, é claro. É claro. Mas e as outras 99? Teria que deixá-las para trás. Não posso perder nenhuma. E se você a encontrasse? Eu a colocaria sobre os meus ombros e a levaria para casa.
E provavelmente dançaria de alegria. E o que você diria aos seus amigos que estavam preocupados com você? Alegres comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Viram o que ele acabou de dizer? Ele se alegra mais com aquela ovelha do que com as 99 que nunca se perderam. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. A gente precisa ter esse arrependimento verdadeiro para a gente entender e merecer uma nova oportunidade de outra vida, outra reencarnação, sem aquele comprometimento, né? Que tudo na nossa vida é o despertar espiritual, é o momento que a gente vai evoluindo e enxergando os nossos problemas, as coisas que a gente tem para melhorar e as coisas que a gente não tem, né? A justiça divina, ela é sempre acompanhada da misericórdia, como a gente viu, né? E toda dor, ela é temporária, ela não é uma coisa que vem para nos punir, né? Ela é educativa. Quando essas provas aparecem, a gente tem mania de se questionar, né? Como se fosse um castigo. Porque a gente vive num piloto automático, estamos sempre passando, acho que pano em tudo que acontece na nossa vida, colocando para baixo do tapete, adiando as nossas decisões, fazendo de conta que a gente não tem um eguinho ali gritando, né? Quantas vezes a dor vem como despertador, que ela vem, e às vezes não vem uma vez só, ela é cíclica, só a gente parar e analisar, né? E o levantar dentre os mortos é quando a gente percebe que a gente está inerte, a gente está completamente embrenhado, às vezes depressão ou não, e não se deu, né? E às vezes tem essa luz para a gente conseguir acordar e sair desse mundo que a gente precisa estar aqui com algum propósito. Essa é a visão, né? Que em vez de a gente ficar se perguntando por que comigo, né? O que isso vai me ensinar? O que isso pode me trazer de melhoria na vida? E a gente adora brincar de, né? Vítima, de novo isso, minha vida é muito ruim, por que acontece só isso lá em casa, o tempo todo tá tendo errado a minha vida? Porque, de novo, ali, ó, Haroldo, né, o espírito, ele escolhe as suas experiências e seu livre-arbítrio. Então, lembrem, cada vez que a gente passar, vocês, por alguma provação, por alguma dificuldade, nós mesmos que escolhemos, né, e não é à toa e nem por acaso que a gente está passando por aquilo. E se a gente passar de novo, de novo, de novo, que a gente não aprendeu ainda. Freud dizia, né, que a gente tende a repetir aquela dor, aquele problema, até porque a gente acha que vai ter um final diferente, mas às vezes tem situações que não tem, então a gente tem que mudar, né, achar outra forma, um outro percurso, né. O Allan Kardec, dentro de todas as obras, né, olha ali, ó, essa frase eu achei bem, cada um terá que dar conta da sua inutilidade voluntária, então se eu passei pela vida, certamente eu vou ter que vir noutra um pouquinho mais de comprometimento, né? No Livro dos Espíritos, na questão 642, é que ele discute a responsabilidade de cada um em relação às suas ações. Ele pergunta sobre isso, por isso que ele fala aquilo ali. A frase prática, e sempre do Espiritismo, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É para isso que a gente veio, né? O tempo todo a gente está sendo falado lá no entre tantos outros lugares, no capítulo 4, item 5 do Evangelho. Deixa eu só ver se eu queria entender com vocês, quando a gente fala, que eu falei antes da evolução espiritual, que é uma jornada progressiva do espírito, que a gente precisa entender que da simplicidade até a ignorância, até a perfeição, né? Que a gente tenha, mas a perfeição está muito longe da gente atingir, que seria, né, a centelha que nós temos dele, por causa das múltiplas encarnações. E lembrando sempre que as punições não são, né, as dores não são punições, desculpa, são instrumentos pedagógicos, essa é uma frase de Haroldo. A gente estava falando antes lá na preparação, dá um pausa assim. A gente estava falando antes de descer, que sobre o fazer o bem, né, ajudar sem julgar, fazer o bem, a caridade não só material, e que nós somos espíritos devedores, mais importante do que não fazer o mal. Mas eu não faço mal para ninguém, mas eu estou lá para, mas também não faço bem. Então tem que fazer o bem e fazer com crédito, né, para a gente poder ter os pontinhos a mais para ir apagando algumas coisas que a gente
se comprometeu. Essa frase aqui, eu esqueci de comentar, ela está gravada no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris. Na essência da doutrina, né? Sobre a jornada da alma. E agora eu queria deixar uma mensagem para vocês de Ano Novo. Foi o que fiz lá da nossa casa, uma mensagem que a gente fez de Ano Novo do amor em Jesus. Dá para ver. Então, gente, é uma mensagem que a gente fez pensando, né, nessa doutrina maravilhosa que tanto nos acalenta durante o ano todo, que a gente possa todo esse ano se encontrar novamente nas nossas casas espíritas, que Jesus tenha compaixão dos nossos percalços, né, e que a gente aprenda com esse novo ciclo ter um coração mais disposto para aprender, ter humildade para entender os outros, reconhecer as nossas imperfeições, que já é uma dificuldade muitas vezes, né? Ter coragem de transformá-las, começar, né? Dar o primeiro passo, pelo menos, em busca do crescimento. E que Jesus seja sempre esse amorzão, um guia na nossa vida, e que os espíritos benfeitores dessa casa e todos os nossos anjos de guarda nos inspirem a sermos melhores e que a gente possa fazer realmente desse ano, não só na nossa cidade, mas em todo o universo, né, toda a nossa planetinha Terra, que está precisando bastante, uma caminhada evolutiva bem mais consciente. E eu queria agradecer mais uma vez, que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Lara Cauã pela sua excelente exposição feita no dia de hoje. Vamos novamente elevando os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa, pedindo a proteção para os doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes de vício. Os nossos irmãos das casas prisionais, para despertarem para o caminho do bem. Para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho da reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam serem assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem para a frutificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos.
e aqueles que nos assistem também sobre as águas em seus vales. Todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os objetivos divinos em benefício daqueles que farão uso dessas águas. O passe e a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançada de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, recolhimento, o respeito e a receptividade. Sendo assim, quem vai receber o passe deve permanecer em prece e meditação. Pedimos a todos os nossos irmãos para ficar com os seus pensamentos e seus sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para nesse momento receber as energias do passe através dos nossos irmãos trabalhadores, os quais nós já convidamos para iniciar os trabalhos. Cada irmão, cada irmã, faça sua prece mentalmente, de agradecimento, reconhecimento a Deus e a Jesus. Faça seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as águas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes, e aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa. Reforçando o convite para o próximo encontro e desejando uma ótima semana, com paz, saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que assim seja.